Qual que é a importância da Bíblia na sua vida? Por que nós devemos estudar a palavra de Deus? Graça e paz, eu sou Alan Rocha, pastor aqui da Promessa Vila Medeiros, e você está assistindo o programa Oficina da Palavra, que é um espaço aqui de estudo bíblico, de reflexão cristã, em que nós somos orientados, somos consertados pela palavra de Deus. Você é muito bem-vindo aqui. Eu queria que você comentasse aqui o nosso vídeo, se inscrevesse se você ainda não é inscrito, que você compartilhasse esse estudo, esse momento aqui com seus amigos e familiares. Vou começar aqui hoje, o nosso primeiro encontro, falando para você por que Oficina da Palavra, né? Oficina, a gente tem em mente um lugar onde há conserto, onde existem ferramentas, né, tratando, cuidando de alguma coisa que está quebrado. Eu penso também na oficina do oleiro, né, onde eram consertados ou feitos os vasos, né, de barro, como a Bíblia fala. Então, a oficina tem essa ideia da gente ter um espaço aqui de reflexão e uma reflexão que nos leve à mudança, à transformação, ao conserto com Deus. E palavra, evidente, refere-se à Bíblia, né? Então, seja eu muito bem-vindo, bem-vinda ao Oficina da Palavra. O estudo de hoje, o momento de hoje, eu quero responder uma pergunta: por que estudar a Bíblia? E eu queria que você pegasse a sua Bíblia e acompanhasse conosco esse estudo, e a gente vai tentar responder essa questão. E o texto que eu escolhi aqui para a nossa introdução é o texto aqui de 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 16 e 17. Esse texto nos diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esse texto ele fala aqui sobre a relevância da Bíblia, a importância, e nós usamos esse texto para dizer uma máxima cristã de que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Todo cristão verdadeiro acredita na Bíblia, né? Nós entendemos que ela é a palavra de Deus. Mas assim, em todo o tempo a Bíblia é questionada, ela é perguntado sobre a sua validade, sobre a sua relevância. Hora ou outra a gente pergunta se ela precisa ser atualizada ou não, se ainda faz sentido ler a Bíblia para o ser humano pós-moderno, o ser humano urbano do século XXI. Será que ela ainda faz sentido? Será que ainda vale a pena estudá-la? Eu quero defender aqui, através desse encontro nosso, de que realmente a Bíblia é a palavra de Deus, ela é importante, ela é relevante, não precisa ser atualizada e que vale muito a pena estudar. Eu quero começar assim, falando com vocês aqui sobre algumas questões importantes sobre a Bíblia, né? A gente fala, por exemplo, que a Bíblia ela é um manual para a vida. E o que a Bíblia fala a respeito de si mesma? Fala que ela é lâmpada, né? Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a Bíblia ela vem iluminar, ela vem nos guiar. Então, nesse sentido, ela é um mapa, ela é uma bússola que nos aponta o caminho e que nos mostra quando a gente está perdido, como um GPS, ela nos coloca no caminho certo. A Bíblia também vai dizer sobre si mesma que ela é um pão, né? Jesus, quando perguntado sobre a Bíblia, no momento em que ele diz assim, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí, nesse sentido, assim como nós dependemos do pão material, né, da comida, para a gente sobreviver, ter vida física, se nós queremos ter vida espiritual,
Se nós queremos sobreviver espiritualmente, nós precisamos, sobretudo, de ter esse acesso à Bíblia, ler a palavra e buscar esse alimento espiritual que nós temos através dela. E nesse estudo aqui, nessa reflexão, eu queria comentar com você algumas coisas sobre a Bíblia que me chamam a atenção. Eu queria começar falando sobre curiosidades sobre a Bíblia. E nessas curiosidades, a gente aprende o seguinte, ó, a Bíblia, a palavra Bíblia não tem na Bíblia. A palavra Bíblia não tem na Bíblia. Esse nome é como se fosse um apelido que foi dado ao livro sagrado, né? Bíblia significa biblioteca, né? Vem da palavra biblos, né? E a ideia de Bíblia é o plural de livros. Então, uma biblioteca. A Bíblia, de fato, é uma coleção de vários livros. Sabe quantos livros tem a Bíblia? Tem 66 livros. E esses livros, eles são divididos em duas partes, ou seja, seriam duas coleções, que nós conhecemos como Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, nós temos 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento, né? Essa divisão é interessante você pensar da seguinte forma: o Antigo Testamento são todas as histórias dos profetas, patriarcas que viveram antes de Jesus, né? Antes de Jesus, o Messias vir à Terra cumprir sua missão. Então, essa parte do Antigo Testamento, ela sempre aponta para Jesus. Então, são profecias, são histórias que nos indicam, nos apontam para Jesus Cristo. O Novo Testamento são todos os livros, personagens, tem a ver com os apóstolos, tem a ver com os discípulos de Jesus e com a igreja que viveu depois da vinda do Messias, de Jesus Cristo, né? Então, são os relatos dos e sobre os discípulos e seguidores do Senhor Jesus. Quanto tempo a Bíblia demorou para ser escrita? A Bíblia demorou cerca de 1.600 anos, né? Porque a gente entende que o primeiro autor foi Moisés, então ele escreveu lá por volta do ano 1500 a.C. O último autor foi João o Apóstolo, quase no final do primeiro século, então essa soma dá 1.600 anos. A Bíblia também foi escrita em mais de um idioma, sabia? Pelo menos 3 idiomas, que é hebraico, aramaico e grego, né? São os idiomas em que a Bíblia foi escrita na sua versão original. E é curioso a gente pensar sobre isso, né? Que a Bíblia ela foi escrita em vários lugares, ela foi escrita, por exemplo, em 3 continentes diferentes, Europa, Ásia, África. Isso a gente tem certeza desses locais diferentes de escrita. Ela foi escrita por mais de 40 autores. Não foi um ou dois, né? Foram 40 autores que viveram em épocas diferentes, distribuídas aí nesses 1.600 anos. E é muito interessante você pensar que a Bíblia foi escrita em épocas, foi escrita em culturas diferentes. E eu estou dando todos esses dados para você exatamente para você perceber o quanto que a Bíblia é um livro peculiar, é um livro interessante da gente notar. Por quê? Ela tem um começo, um meio e um fim. E a ideia é que a gente lê a Bíblia, a primeira coisa que nos chama a atenção é essa ideia de que parece que foi uma única pessoa que escreveu, porque ela começa lá em Gênesis com a palavra e no princípio e termina lá em Apocalipse falando sobre o fim da história, o fim do mundo. Então ela tem um começo, tem um fim, tem um meio, ela tem um enredo, uma história continuada, que é muito interessante você pensar sobre isso. E assim, quando você vai estudando a Bíblia, e a gente vê isso até como uma evidência de que a Bíblia é um livro diferenciado, especial, é que apesar de todas essas diferenças, né, são 40 autores em épocas diferentes, em locais diferentes, autores que eram pescadores, tinha gente que era príncipe, que era rei, tinha gente filósofo que escreveu a Bíblia, mas também médico, gente boiadeiro, por exemplo, que pessoas de lugares diferentes, de profissões diferentes,
de idades diferentes, de culturas diferentes, mas que colaboraram na escrita da Bíblia de uma forma continuada. E é curioso a gente perceber exatamente o fato de, por ser escrito por pessoas diferentes em épocas diferentes, no mínimo deveria ter alguma contradição, deveria ter alguma coisa que conflitasse, né, todas essas diferenças. Mas não, a Bíblia tem um começo, tem um meio, ela tem uma continuidade e tem um fim nela. E quando você lê a Bíblia, assim, estuda um pouquinho mais ela, você percebe isso. Que assim, um autor começou a escrever a Bíblia e esse autor, pelo tempo, morreu. Deus levanta outro e aquele outro dá continuidade na escrita. Aquele morre, vem outro e assim vai até que a Bíblia seja completamente escrita. E mais uma vez, nos parece que a Bíblia teve um único autor. E aí, se a gente for levar isso de fato assim no sentido bíblico da palavra, de fato teve um único autor, que foi o Espírito Santo. E que todos aqueles que anotaram, que escreveram a Bíblia, foram homens, mulheres, servos de Deus, que foram usados pelo Espírito Santo para essa escrita. Eu quero falar um pouquinho com você agora, depois de falar sobre essas curiosidades da Bíblia, falar também sobre a autoridade da Bíblia. E aí, para falar sobre a autoridade da Bíblia, eu queria ler novamente esse texto aqui com você, que é o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 16, que afirma de uma forma muito categórica aqui, que toda a Escritura, ou seja, a Bíblia toda, cada palavra é inspirada por Deus. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Eu queria chamar a sua atenção aqui para essa palavra, toda Escritura. A palavra Escritura aqui evoca a ideia de algo especial, de algo sagrado. E essa Escritura, ela foi inspirada por Deus. E aqui, especialmente na pessoa do Espírito Santo. Isso significa o quê? Que o Espírito Santo, ele dirigiu os autores da Bíblia para que a Bíblia fosse escrita, no sentido de que eles foram impulsionados pelo Espírito Santo, mas também blindados pelo Espírito Santo para que eles não cometessem erros, né? Para que eles não cometessem contradições e que eles não colocassem na Bíblia suas próprias ideias, mas que fossem ideias, mensagens, palavras do próprio Deus ao povo de Deus. A Bíblia é um meio de revelação de Deus para nós. Nós não seríamos capazes de entender quem é Deus, né? Se não fosse por meio da carta que ele nos escreve, que é a Bíblia Sagrada, né? E a Bíblia é um dos meios de revelação de Deus. A gente sabe que tem várias maneiras de Deus se revelar a nós, e as três principais maneiras é a criação. Deus se revela a nós por meio da criação. Deus se revela até nós, para nós, através da Bíblia Sagrada. E, por fim, a gente afirma e entende que Deus se revela em nós através de Jesus Cristo, seu Filho. Mas queria destacar aqui para vocês que a Bíblia é uma das formas, ou seja, é a forma mais segura que a gente tem acesso a Deus, de conhecer quem Ele é, e Ele se revela até nós através, ou se revela para nós através desse livro sagrado, nos dizendo quem Ele é, nos revelando a sua vontade, o seu querer para as nossas vidas. E nesse sentido, nós afirmamos que a Bíblia é sim a nossa única regra de fé e prática. E com base nesse texto que eu li aqui para vocês, segunda de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nós afirmamos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Não é que a Bíblia contém, ou que a Bíblia nos aponta a palavra de Deus. A gente afirma categoricamente que a Bíblia é a palavra de Deus, e nesse sentido ela é inerrante,
ela é autoritativa, no sentido de que o que ela diz é verdade e a gente precisa obedecer e cumprir. Nós entendemos que a Bíblia, então, ela é palavra de Deus para nós. Tem um outro texto que eu gostaria de ler com vocês, que é o texto aqui de 2 Pedro, capítulo 1, o versículo 21, onde a palavra de Deus diz assim, ó, jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Mais uma vez aqui a ideia da inspiração, e aqui nessa tradução, que a NVI fala de impelidos, impulsionados, e essa é uma maneira muito boa da gente entender a inspiração. A ideia aqui é de que o Espírito Santo, ele soprou, assim como o vento que sopra um barquinho à vela, o Espírito Santo, ele impulsionou, ele soprou na vida daqueles que estavam escrevendo a Bíblia e guiou-os por aquela caminhada, de maneira que eles puderam, assim, serem levados pelo Espírito Santo para entender a palavra de Deus. Eu queria só destacar uma questão importante aqui para vocês, é que ao falar sobre o que é inspiração, né? O que é inspiração. Ao longo da história da igreja cristã, né, depois da morte dos apóstolos, aí eu me refiro ao 2º século e 3º século, houve uma discussão no meio teológico, no meio cristão, sobre como era essa inspiração, o que seria essa inspiração. Né? Teve uma escola de interpretação bíblica que nasceu na Alexandria, que eles ensinavam inspiração mecânica. Né? E existia outra escola de interpretação bíblica que nasceu na Antioquia, que falava sobre a inspiração dinâmica. Deixa eu explicar isso para você, acho que é importante. Inspiração dinâmica, né? Quem falava muito sobre isso era um líder chamado Orígenes. Ele dizia o seguinte, que o que é uma inspiração mecânica? Ele dizia que, ele entendia que quando os autores da Bíblia foram escrever a Bíblia, eles foram, então, tomados pelo Espírito Santo e eles ficavam inconscientes. É como se, quase que um psicografar. Assim, ele entendia dessa forma. O Espírito Santo tomava o autor e ele inconscientemente, a mão dele era tomada e ele começava a escrever a Bíblia Sagrada e, nesse sentido, nada passava por sua consciência, nem ele sabia o que estava fazendo ali, num momento quase que inconsciente do que estava acontecendo. Né? Então, por isso se chama de inspiração mecânica. Se você entender a inspiração dessa forma, você não precisa entender o contexto, nem entender muito as palavras no original, porque aí só quem pode te ajudar e dar a condição de entender a Bíblia seria se o próprio Deus te revelasse o significado daquela palavra, ou seja, é um sentido oculto. Né? Tanto é que Orígenes e todos aqueles que estudavam nessa escola faziam um método da interpretação alegórica. Né? Você olha o texto e ali você pede a direção de Deus para entender o oculto daquela palavra, a revelação que está por trás de cada letra. Né? Bom, essa é uma escola de interpretação bastante complicada, porque a Bíblia não pode ser encarada toda como se fosse uma alegoria, um conto que tem um sentido oculto. A Bíblia, ela é luz, ela é muito clara no que ela ensina, no que ela fala. Não tem, na Bíblia não tem muitas coisas assim, muito ocultas demais. Ela está clara, uma revelação de Deus para nós. Né? Então, nós preferimos mais a segunda escola, que é a escola da inspiração dinâmica. Né? Isso alguns autores e pais, né, da fé, né, discípulos que vieram depois dos apóstolos, ensinavam essa ideia da inspiração dinâmica, que é a ideia de que o Espírito Santo, ele guardou, ele abençoou, ele impulsionou os autores bíblicos a escreverem a Bíblia, porém, eles escreviam a Bíblia conscientes, né? Eles escreviam a Bíblia
usando a sua própria linguagem, de certa forma influenciados pelo contexto histórico em que eles estavam vivendo, a circunstância, a situação. Mas, mesmo assim, escrevendo com suas próprias palavras, num contexto histórico que envolvia a vida deles, ainda assim eles eram impulsionados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo ajudava-os e impulsionava-os para que eles escrevessem aquilo que era a palavra de Deus. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo escreveu algumas vezes cartas para igrejas em vários lugares, e muitas vezes ele escrevia e ele não tinha nenhuma consciência de que estava escrevendo a Bíblia. Porém, ele estava consciente do contexto e, sem saber, Deus estava usando, ele estava soprando para que ele fosse naquela direção. É interessante você entender que a inspiração, então, ela é dinâmica nesse sentido, de que Deus respeitou a peculiaridade de cada autor, a sua cultura, a sua forma de escrita, o contexto. E nesse sentido, quando você estuda a Bíblia, vale a pena você tentar entender o sentido original da palavra, vale a pena você buscar o contexto histórico, porque essas coisas vão ajudar você a interpretar o texto corretamente. Tendo dito que a inspiração, que é esse impulsionar de Deus, nós entendemos que a Bíblia, de fato, ela é palavra de Deus, ela tem essa autoridade, ela nos ensina, ela tem muito a nos dar, né? É pão, é bússola, exatamente porque não é um livro qualquer, um livro comum, mas é palavra de Deus para a nossa vida, para a nossa existência. E como eu tenho proposto aqui na reflexão de hoje, afirmar para você, vale muito a pena você estudar a Bíblia, simplesmente pelo fato de que ela é o livro de Deus, de que ela é a revelação de Deus, que foi Deus que inspirou, que ela é a palavra de Deus para as nossas vidas. E eu penso assim, de forma atenciosa aqui, o fato de que, apesar da Bíblia ter sido escrita por homens humanos, né, como nós, esses servos de Deus foram usados pelo Espírito Santo para transmitir a mensagem e a palavra de Deus para nós. Eu quero ir para o final aqui já, e eu queria falar com vocês sobre a relevância, sobre a atualidade da Bíblia Sagrada. Porque isso é uma questão que tem que se falar. Nós estamos aqui na oficina da palavra. Se a gente não acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, se a gente não crer que a Bíblia é de fato Deus falando conosco, nós estamos perdidos, né? Então, para começar, a gente precisa acreditar que a Bíblia ela é a verdade, é uma verdade absoluta, e nesse sentido o que ela diz deve guiar a nossa vida. O discípulo do Senhor Jesus precisa, de fato, obedecer o que a Bíblia diz. A gente costuma dizer que a Bíblia ela não é meramente um livro teórico com regras antiquadas, com normas superadas. Não. A Bíblia é um livro prático que traz princípios aplicáveis a todas as pessoas, de todos os lugares e em todos os tempos. Ao dizer isso, eu quero dizer que a Bíblia ela é sempre atual e que ela tem resposta a todos os nossos dilemas, ela tem resposta para a sua vida, ela tem orientação, tem princípios válidos. O próprio Senhor Jesus, no seu principal sermão, ele termina o sermão dizendo que quem é sábio é aquele que obedece, que ouve e obedece a sua palavra. E quem faz isso é semelhante ao homem, a pessoa que construiu a sua casa sobre uma rocha. E ao construir a casa sobre a rocha, você tem firmeza, vem os ventos, vem os rios que se levantam, tempestade, e a casa permanece firme. Aí Jesus disse assim que quem lê a sua palavra e não obedece a sua palavra é semelhante ao homem, ou a pessoa que construiu a sua casa sobre a areia.
E aí vem o vento, vem os rios, sopram os ventos, vem a chuva, e a casa não resiste, cai e é grande a sua ruína. Então, Jesus está dizendo para a gente assim, se você quer ser feliz na vida, você quer ser próspero na vida, você quer trilhar o caminho certo, você quer andar na vontade de Deus, se submeta à Bíblia. Se submeta à palavra de Deus. Ela é uma verdade, verdade absoluta. Ela não erra, ela não tem contradição e ela te aponta o caminho certo. E eu queria ler com você aqui novamente o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A segunda parte do versículo 16 nos indica, nos confirma essa ideia, que diz assim, que a Bíblia ela é útil, em algumas traduções fala assim, ela é proveitosa, ela tem proveito, ela é valiosa, né, para as nossas vidas. Diz assim, ela é útil para o ensino, então ela nos ensina o caminho certo, ela nos ensina a verdade de Deus, ela é própria aqui, ela é útil para repreensão, aquilo que está errado em nós, ela vai nos corrigir, ela é útil para a nossa correção. Então ela tanto nos motiva a continuar e mostrando que a gente está no caminho certo, quando a gente está no caminho certo, ela nos corrige e ela tem um propósito. A aplicação dela, ela vem para a gente para instrução para a justiça, ou seja, para aquilo que é da vontade de Deus, aquilo que agrada ao Senhor, e no sentido de que o homem de Deus seja apto. O homem aqui é a ideia de todo ser humano, ser apto, ser plenamente preparado para toda boa obra. Então, a palavra de Deus ela tem essa relevância, essa importância para os nossos tempos. Irmãos, você que está me ouvindo aí, mais do que nunca, nesse tempo confuso que antecede a volta de Jesus, nesses tempos malucos em que a gente está vivendo, em que tudo é relativo, em que tudo é questionado, em que nada é absoluto, é aquela história assim, a minha opinião, a sua opinião, né? Bem do tempo pós-moderno. Mais do que nunca a gente precisa de uma âncora para a gente se segurar, de uma raiz para a gente se manter de pé. E aí se mostra a importância da palavra de Deus. Se tudo é relativo, nós estamos perdidos. Aí nada é verdade, nós não sabemos para onde ir, estamos sem rumo. Mas a Bíblia, ela é a verdade, ela é o caminho de Deus, ela nos aponta para Deus, ela mostra o que é certo. Eu citei aqui no início da reflexão o Salmo 119, e o Salmo 119, o Salmo de Davi, ele fala sobre, começa assim o versículo 9 até o 11, em que ele diz assim, como um jovem pode manter pura a sua vida? E ele mesmo responde, se andar de acordo com a palavra de Deus. Então ele mostra a Bíblia como um parâmetro que a gente precisa ter para a vida. De fato, é um manual para a vida, né? E aí o versículo 13 ali do Salmo 119, o salmista diz assim, vou guardar a palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, esse texto está dizendo assim, que se a gente quer saber o que é certo, a Bíblia é que vai nos ensinar, e se de fato a gente está perdido e quer encontrar o caminho, a gente tem que buscar a palavra. Esse salmo é um salmo lindo, o Salmo 119. Pra você ter uma ideia, ele é o maior capítulo da Bíblia, né? O Salmo 119 é um hino, é um cântico de louvor a Deus por conta da palavra. É um salmo que ele vai falar sobre o que a gente é mais sábio, né? Que a Bíblia nos dá sabedoria, que nós vamos crescer, desenvolver na vida, ver a palavra de Deus, viver a vontade de Deus se nós seguirmos a palavra. Aí lá nesse salmo, versículo 105, é aquele texto muito conhecido, que diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E a ideia dessa palavra é que a Bíblia é como um farol que nos indica o caminho certo, é como uma lanterna, né?
Ali, no caso, seria uma candeia, uma lamparina, mas hoje a gente poderia pensar assim, um farol de um carro, uma lanterna num caminho escuro, que aponta o caminho, mas também que mostra para a gente os perigos desse caminho, para que a gente não tropece, para que a gente não caia, não se perca, entende? Então, a Bíblia, ela tem essa relevância, ela tem essa importância, é palavra de Deus. E eu quero te convidar para essa caminhada que a gente vai fazer aqui todas as quintas, né? A gente tem aqui esse espaço de reflexão bíblica e eu quero convidar você a participar com a gente aqui, abrindo a sua Bíblia, enviando suas perguntas e a gente vai examinar nesse livro sagrado o que Deus tem para nos ensinar. Olha, queria até falar para você assim, como que você vê a Bíblia? O que é a Bíblia para você? Se você tem pensado de uma forma diferente, diferente de que ela é a palavra de Deus, de que é esse livro tão lindo e importante, na hora de você mudar o seu conceito. E aí, se ela é palavra de Deus, você lê na Bíblia e a Bíblia fala algo que é diferente daquilo que você tem praticado, sabe? Se a Bíblia mostra que o que você tem feito é errado, que aquilo que você tem pensado é errado, aquilo que você tem falado não é o que Deus deseja para você, o que você deve fazer? Ir na sua própria ideia, na sua própria vontade ou se submeter à vontade de Deus? Essa é uma pergunta retórica, né? É evidente, assim, porque se você é verdadeiramente um discípulo, uma discípula de Jesus, você precisa acreditar na palavra e se submeter a ela como um manual, como uma carta de Deus que revela a vontade de Deus para a sua vida, né? Para a sua vida. Então, a pergunta que eu comecei aqui esse estudo é por que estudar a Bíblia? Né? É porque ela é a biblioteca de Deus. São 66 livros inspirados pelo Espírito Santo. Esses livros não simplesmente contêm a palavra de Deus, mas eles são a palavra de Deus. E assim como Jesus ensinou que não só de pão viverá o homem, mas da palavra, nós entendemos, se nós queremos ter sobrevivência espiritual, se nós queremos saber o caminho certo, a gente tem que se apegar à palavra de Deus. Então vale a pena estudar a Bíblia e eu te convido a manter-se com a gente aqui. Quero terminar esse vídeo aqui convidando você a deixar um comentário aqui embaixo desse vídeo. Põe uma pergunta. Nós queremos, assim, ser desafiados a responder perguntas difíceis aqui. Eu vou tentar responder. Se eu não conseguir, eu chamo alguém para me ajudar a responder essas perguntas. Mas se você quiser fazer uma pergunta, comenta aqui, deixa a sua pergunta e nos próximos vídeos a gente vai respondendo cada uma delas, se Deus assim nos permitir. Agradeço a sua participação, que Deus abençoe você grandiosamente. Até o próximo Oficina da Palavra.